Muito bom, meus amados, como é gostoso poder cantar ao Senhor, poder ouvir a palavra do Senhor sendo falada através da voz, através da melodia, através da expressão vocal das irmãs. Parabéns. Era um trio, né? Está crescendo, agora é um quarteto? Quarteto Renovo, que bom. Deus abençoe a vida de vocês, muito lindo. Obrigado, irmã Egli, também pela direção nos hinos. A questão de missões, no próximo domingo, então, a gente passa o vídeo, não esquecendo que o nosso alvo de missões será aquilo que cada irmão tiver no coração, assim como foi a última campanha de missões que houve aqui nessa igreja. Nós não estipularemos nenhum alvo, até porque a igreja ainda está em processo de sucessão pastoral. Então aquilo que Deus colocar no seu coração como meta até o final da campanha, você traga, pode trazer aos poucos, pode trazer de uma vez só no final. E aí nós acolheremos todo o montante e depois a gente divulga o valor final. Irmãos, como eu disse da outra vez, eu já estava aqui no final da campanha de missões estaduais, se eu não me engano. Não é porque não tem um alvo que os irmãos vão dar R$1, né? Ou 50 centavos. Então, deixe Deus falar no seu coração, abençoe missões, que a gente possa de repente passar do alvo que talvez imaginaríamos fazer, porque quando a gente trabalha com missões, a gente também trabalha para Deus. Amém? Muito bom. Os irmãos estão aí, né? Amém? Muito bom. Vamos então para o momento da palavra. Muito bom poder estar com os irmãos aqui compartilhando. Não está passando aqui. Ponto. Obrigado. A gente tem trabalhado as parábolas de Jesus. Eu já disse para os irmãos que minha voz não está muito boa, tá? Então eu vou procurar ser um pouco mais curto hoje, para não prejudicar tanto a mensagem. Nós temos trabalhado as parábolas de Jesus aí todos os domingos, desde dezembro. Demos uma paradinha no final do ano, voltamos no começo de janeiro. E Deus tem falado muito aos nossos corações, os irmãos. Eu já falei isso para vocês. Todas essas mensagens das parábolas está tudo gravado e disponível lá no YouTube, ou então no site que eu tenho passado para vocês. Todas as manhãs eu mando uma devocional para os irmãos. Espero que todos estejam recebendo. Se vocês não estão recebendo, fale comigo no final do culto, tá? Eu tenho feito todos os dias uma devocional e compartilhado com os irmãos. E também essas mensagens estão tudo lá no site www.pastorklebermartins.com.br. E você pode assistir também as mensagens. De repente você não veio, não assistiu alguma, ou de repente você quer mandar para alguém essa mensagem, fica à vontade, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do servo vigilante, que ela é falada em 3 evangelhos, mas eu pincelei essa versão que nós vamos usar hoje, que é do evangelho de Lucas. E eu queria trabalhar essa questão no coração de como nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor. Amém? Vamos repetir juntos então essa frase. Eu sempre gosto de deixar uma frase de fixação. A gente fala no começo, depois a gente repete no final, e isso vai nos ajudando a fazer com que a mensagem entre no nosso coração. Vamos lá? 1, 2, 3. Precisamos estar vigilantes e preparar, pois Jesus... Alguém tem dúvida que Jesus está voltando? Tem alguém que não quer que Jesus volte? Às vezes a gente vê cada coisa nesse mundo que a gente olha para o céu e fala: volta logo, Senhor. Esse é o nosso sentimento. Não só pelas coisas que estão acontecendo, porque estar ao lado de Jesus vai ser muito melhor do que qualquer outra coisa que nós possamos provar nesse mundo, né? Então, que Jesus volte logo, e nós vamos trabalhar um pouquinho de como nós que somos servos de Deus, você que tem estado na presença do Senhor aí todos os dias, talvez há muitos anos já convertidos, mas como a nossa conversão, a nossa caminhada com Deus, ela precisa ser colocada todos os dias diante do Senhor. Nós precisamos estar vigilantes, preparados. Nós precisamos ter em mente que Jesus está voltando e a nossa vida precisa estar por completa nas mãos dele. Você já imaginou que tragédia se você passa uma vida inteira vindo à igreja, obedecendo ao Senhor, e de repente em algum momento você se desvia dos caminhos do Senhor, acontece alguma coisa, e nessa data Jesus volta? Já pensou que coisa terrível?
Que Deus tenha misericórdia, amados, de nossas vidas, porque tudo que está acontecendo aí fora é para que isso aconteça. Vamos ler o texto primeiro, Lucas capítulo 12, do 37 ao 40, tá? Eu gosto sempre de pedir para os irmãos que abram nas suas Bíblias. Eu vou estar lendo essa versão, que é da NVI, tá? Mas se acompanha na sua Bíblia também. Lucas capítulo 12, do 37 ao 40. Diz assim então a palavra do Senhor: Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que se ele se vestirá para servir, fará com que se recline à mesa e virá servi-lo. Mas que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui e precisamos, Deus, nos colocar na Tua presença mais uma vez, ó Deus. Fala conosco nessa noite. Um texto tão simples, uma palavra que nós sabemos que existe, é verdade, mas que precisa ser renovada todos os dias no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, Deus, porque cada vez mais precisamos do Senhor e os dias estão cada vez mais difíceis. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas. Nos faz dignos de receber o Cordeiro Santo de Deus na nossa casa, no nosso coração. E que o nosso templo do Espírito Santo esteja preparado para receber o nosso Deus, o nosso Pai, como só Ele é digno. Nos ajuda a entender isso e nos ajuda a estar alerta. No nome de Jesus. Amém. Então hoje na parábola do servo vigilante, nós vamos aprender que nós precisamos estar preparados, que é diferente de estar vigilante. Eu fiz questão de colocar separado essas duas questões, porque isso pode se confundir e uma característica é tão importante quanto a outra. Eu preciso estar preparado, eu preciso saber o porquê eu estou aqui e que Jesus está voltando, e ao mesmo tempo eu preciso vigiar para que esse dia chegue. E por último vamos falar um pouquinho da volta de Jesus. Então nós temos falado sobre as parábolas de Jesus já há praticamente 2 meses quase. Praticamente 2 meses, e nós temos visto a riqueza que Jesus utiliza para transmitir aquilo que Ele gostaria que nós aprendêssemos. Jesus, Ele fala de uma forma com aqueles mais doutos, Ele fala de outra forma com aquelas pessoas mais simples. Quando Ele também não queria falar, Ele não falava. Jesus, Ele usa de diversas formas para poder conquistar e alcançar muitos corações. E uma dessas formas, uma das pedagogias que Jesus ensina, que Jesus usava, aliás, eu estou dando aula de educação cristã no seminário esse semestre, e uma das matérias que a gente vai ver é a pedagogia de Jesus. Uma das pedagogias que Ele usou são as parábolas. E a gente vê Jesus utilizando coisas muito simples, como uma figueira, como nós já vimos, como uma semente de mostarda, falando sobre a ovelha, falando sobre o bom pastor, falando sobre diversas coisas que no cotidiano daquelas pessoas daquela época eram algo que eles lidavam todos os dias. Jesus pega aqueles elementos comuns para aquela sociedade e utiliza isso para poder transmitir o reino de Deus no coração delas. Veja que ficava muito mais fácil eles entenderem aquilo que Jesus queria transmitir quando Ele falava coisas que eles familiarizavam, no qual as pessoas ouviam e sabiam do que se tratavam. Ao mesmo tempo, como eu já disse para vocês, nem todos entendiam, principalmente aqueles que estavam com o coração endurecido. E Jesus falava em parábolas que se tornavam quase que enigmas no coração daqueles que não estavam ligados a Deus. E Deus revelava somente a quem Ele quiser. Assim como é até hoje. Pessoas não entendem nada do Evangelho, não entendem nada da palavra de Deus, simplesmente porque o Espírito Santo não está nelas para discernir. E quem discerne a palavra, e quem explica a palavra, e quem devora a palavra no nosso coração, dissemina tudo isso, é o Espírito Santo no nosso interior. Então, sem o Espírito, não é possível entender aquilo que Jesus quer nos transmitir. Assim como também a questão de estarmos preparados para a volta de Jesus. E eu fiz questão de colocar essa pergunta ali. Será que estamos preparados para a volta de Jesus?
como eu sempre gosto de fazer, faça essa pergunta para você mesmos. Faça com sinceridade. Se Jesus voltasse agora, mesmo você estando aqui na igreja, será que você se acharia digno de ir com Ele? Veja que não há ninguém aqui que seja o juiz para julgar isso. Quem vai julgar é o Senhor. Mas nós podemos analisar a nossa vida. A gente pode sim olhar os parâmetros no qual nós temos vivido e saber se nós estamos preparados para a volta de Jesus. Porque Ele nos deixou esses parâmetros para analisar. E a gente vai ver um pouquinho de tudo isso. A primeira coisa, amados, que nós temos que entender sobre essa parábola do servo vigilante é que tanto esse servo que precisa estar vigilante, como nós que somos servos de Deus hoje, como as pessoas que estavam ouvindo essa parábola naquela época que Jesus contou, como qualquer irmão e qualquer pessoa no passado, no presente e no futuro que tenha contato com o Evangelho, precisa estar preparado. Não dá para você conhecer Jesus, entregar a vida para Jesus e não deixar que Ele transforme a sua vida. E não deixar que Ele faça uma modificação que muitas vezes pode e deve ser extrema, radical. Irmã Solange, irmão Jorge, irmão José, vocês ficaram malucos, vocês mudaram, vocês pensavam de um jeito, agora estão pensando de outro. Exatamente, é isso mesmo. Eu gosto muito de citar o exemplo da minha avó, que já é falecida. Ela faleceu quando eu tinha 4 anos. E quando ela entregou a vida para Jesus, ela era aquelas mais antigas aqui conhecem, na igreja católica que chamavam Filhos de Maria. Ela era uma adepta, filha de Maria, muito dedicada na igreja católica. Certo dia, a sogra dela levou ela para uma igreja evangélica, na Assembleia de Deus, e ela entregou a vida para Jesus, a minha avó. E quando ela chegou em casa, ela pegou todos os santos que ela tinha, as imagens, amuletos, tudo que você imagina que ela tinha na casa dela. Ela pegou tudo e jogou na rua e quebrou um por um na frente de todo mundo. A conversão dela foi genuína e instantânea. Ela entendeu que aquelas imagens não iriam mais fazer bem na casa dela, e ela fez isso na rua para mostrar publicamente que agora ela não estava mais se dobrando diante de nenhuma imagem, somente diante de Jesus. Ela falou para as pessoas em público que ela não era mais daquela forma. E tem pessoas que não falam de Jesus para os outros. Tem familiares que não sabem que eles são de Jesus. Vai para o trabalho, não fala que é de Jesus, não fala de Jesus para ninguém. São agentes secretos de Cristo. Só que Jesus não veio chamar agentes secretos. Jesus veio chamar servos, discípulos, pessoas que estejam dispostas a pegar a sua cruz e segui-lo. Pessoas que estejam dispostas a estar preparados. Apesar de não nascermos prontos, precisamos estar preparados. Ninguém aqui nasceu pronto. Ninguém aqui, quando conheceu Jesus, já estava tudo encaminhado. Não. Mas nós precisamos estar preparados na medida do possível que nós estamos caminhando. Olha que texto lindo. João capítulo 12, versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. Você tem seguido Jesus? E onde eu estou, o meu servo também estará. Então, os lugares que eu frequento, os lugares que eu vou, em teoria, seriam os lugares que Jesus também iria. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, algumas coisas que já dá para me medir, para ver se eu estou preparado ou não. Primeira coisa, eu tenho seguido Jesus? Eu tenho feito o que Jesus manda? Eu tenho ouvido a sua palavra? Eu tenho tido contato com Ele? Eu tenho orado? Eu tenho buscado a Deus? A minha família tem buscado a Deus? Eu tenho sido luz aonde eu estou? Muito bom. E aí uma segunda coisa, aonde o meu servo está também ele estará. Os lugares que eu frequento, as companhias que eu tenho, as coisas que eu faço, Jesus também faria? Ah, pastor, é complicado. Então, meu irmão, você perceba que com Jesus não tem negociação. As coisas com Jesus são preto no branco, sabe? Porque Ele deixou uma forma que Ele quer de conduta da nossa vida, que ao contrário de que muitos pensam e falam, não é nada assombroso, é simplesmente uma forma saudável de vida. Deus fala para nós, não sejamos libertinos, não tenha uma vida sexual promíscua. Por quê?
Porque senão você vai acabar com o seu lar, vai destruir a sua família, vai pegar doença, vai viver menos. E além de desagradar a Deus. Deus fala, não minta, não odeie seu irmão, não fofoque. Por quê? Porque senão ninguém vai confiar em você. Você não tem palavra em lugar nenhum. Você vai ser uma pessoa menosprezada, humilhada, e ninguém vai te dar credibilidade. Perceba que a bagagem que Jesus passa para as nossas vidas, ela é leve e suave. Porque faz bem para nós. Quando Jesus falava para o povo no Antigo Testamento que eles não podiam comer carne de porco, ou carne de cavalo, ou qualquer animal que tivesse casco, porque imagina, amados, o povo andando no meio do deserto, e eles matam o porco para comer, naquele calor, e aí eles pegam e sobram um pedaço e guardam para outro dia. O que vai acontecer? Não tem geladeira no deserto. Ia apodrecer, ia fazer mal. A carne do porco, se ela não for bem trabalhada, ela pode fazer mal também. Então Deus fala, é melhor não comer. Guarda o sábado. Por que era para guardar o sábado? Para reservar um dia para o Senhor. Porque o Senhor, quando Ele criou o mundo, Ele criou em 6 dias. E no 7º dia Ele descansou. Então o homem descansa e me busca no 7º dia. O que o homem fez? Não fez isso. Então agora, o dia do Senhor é todo dia. Não é domingo, não é sábado. Ah, domingo é o dia do Senhor. Não é, irmão. O dia do Senhor é todo dia. Dia do Senhor é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado e é domingo. Domingo é diferente por quê? Porque nós vamos à igreja cultuar o Senhor. Mas não é um dia melhor que nenhum outro. É tão importante quanto eu buscar a Deus domingo, buscar a Deus segunda também. E terça. E aí, quando eu sigo a Jesus, e os lugares que eu frequento, também Jesus frequentaria, Ele me entrega ao Pai, e o Pai me honrará. E eu serei abençoado, e eu serei de frutos no reino dele. Então estar preparado não é simplesmente mudar de roupa, ou falar que agora eu sou evangélico, ou me batizar somente. Estar preparado é eu falar que sou de Jesus, eu interiorizar isso e viver a palavra dele. É muito mais do que somente trocar de religião. Existe um texto clássico, eu gosto muito desse texto, a gente trabalha bastante no seminário, que é um texto bem explicativo sobre a questão de estar preparado. Olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Plenamente preparado, completamente preparado, sem que nenhuma aresta esteja em aberto. Veja que eu nunca vou ser perfeito, nem você, porque nós somos falhos e pecadores. Mas quando eu estou ligado a Cristo, Ele me deixa plenamente preparado o tempo todo. Quando eu tenho uma vida espiritual saudável com Deus, Ele me deixa preparado o tempo todo. Eu estou pronto. Se Ele vier hoje, Jesus, Ele aparece aqui, vamos. Quem tiver que ficar, vai ficar. Agora, quando eu não estou com uma vida plenamente preparada, plenamente louvável aos olhos de Deus, eu tenho sempre uma coceirinha atrás da orelha. Ai, Senhor, eu preciso mudar isso. Ai, eu não consigo me livrar daquilo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. A igreja do Senhor, e eu estou falando da igreja, porque o mundo não quer saber disso. O mundo já escolheu o seu caminho, mas a igreja do Senhor está brincando. A gente vê quem deveria estar dando bom testemunho não está. A gente vê pessoas que têm anos de evangelho que não vivem mais uma vida com Deus, que acha que tem que aproveitar as coisas desse mundo, que o que importa é ser feliz. Deixa eu falar uma coisinha para você que eu já falei antes. Em primeiro lugar na nossa vida não está a nossa felicidade. Em primeiro lugar na nossa vida está a vontade de Deus. Porque nós somos criados para o louvor e glória do Senhor. Nós somos criados para servir a Ele. E Ele nunca mudou isso. Nós fomos entregues, criados, Ele nos colocou no jardim lá do Éden, o homem pecou, o Deus nos sentenciou à morte e a outras coisas devido ao pecado, mas em nenhum momento Ele muda que nós continuaríamos sendo para a sua glória.
E a gente está brincando. E a gente acha que, bom, deixa pra lá, os tempos mudaram. O que mais tem por aí é a igreja. Pois é, irmãos. Estava conversando com meu irmão Jorge Nelly no caminho, como sempre, conversas maravilhosas que nós temos sobre a palavra. E o Senhor disse assim, lá em Mateus 24, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Muitos serão chamados, muitos serão aglomerados por aí, estarão nas igrejas. Agora os escolhidos de Deus, poucos. Tradução no original no grego, pouquíssimos. Seletos. Mas Deus fez seleção? Fez. Sabe por quê? Porque Ele sabe e conhece o nosso coração. E Ele sabe quem está com o coração disposto a servi-lo ou não. Cabe a nós buscarmos a Ele, vigiarmos e estarmos preparados. Ele é o único que sabe quem vai se perder e quem não vai. Eu não sei, mas Ele sabe. Lá no final Ele já sabe a conta que vai fechar. E Ele diz nesse texto que pouquíssimos serão os que irão passar. Lá em Mateus capítulo 7 Ele fala também que a porta larga, ela é grande, passa um monte de gente, ela é espaçosa. Agora a porta estreita, a porta que leva à salvação, ela é estreitinha, só passa um de cada vez. Chamados pelo nome, a noiva de Cristo. Não brinquem com a palavra de Deus. Jesus está voltando. Nós precisamos estar plenamente preparados. Nós precisamos ser achados servos amados do nosso Jesus. João Crisóstomo, talvez você nunca tenha ouvido falar nele. Antes de estudar eu também não tinha. Ele é um dos pais da igreja, um dos servos antigos, dos primeiros que deram as suas vidas em nome de Jesus. Um grande teólogo daquela época, escritor. E ele é conhecido como São João Crisóstomo no meio católico. E uma das suas frases ele diz: a fidelidade nas pequenas coisas é algo grandioso. Sabe por quê? Porque são as pequenas coisas que nos derrubam. É aquele deixa pra lá, depois eu vejo, mais tarde eu trato. Isso daí Deus não vê, porque Deus é amor. O que eu mais escuto, irmãos, olha como eu escuto isso. Deus é amor. Eu estava tratando um assunto agora à tarde de questão de família, da parte da minha esposa, e o que eu mais escutava era isso: Deus é amor. Deus não quer que a pessoa fique triste. Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele também é paz, e Ele também é soberano. E Ele não vai vir buscar folgado e nem desobediente. Ele vai vir buscar servo. Se não temos sido servo, não vai. A gente vai falar mais sobre isso. Uma segunda coisa, além de preparados, nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Vigiar é estar atento para tudo que está acontecendo ao redor. Então eu me preparei, eu me capacitei, eu busco a Deus, eu sou um servo fiel, eu vou à igreja, eu ajudo os irmãos, eu sou uma pessoa piedosa, eu não preciso viver o dia inteiro na igreja, mas eu sou uma pessoa que estou ligado às coisas do Senhor, eu obedeço o meu pastor, eu sou uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. Ótimo, você está no caminho certo. Mas além disso, além de estar preparado, você precisa também estar vigiando. Por quê? Porque nós não sabemos, e ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Já tentaram fazer umas contas aí, Nostradamus, né? O calendário maia, que se encerrou no ano 2012, a mãe de Iná, que apareceu aí outro dia e já morreu. Muitas pessoas. Até hoje tem os pregadores do Apocalipse, que tentam, vai ser tal dia o fim do mundo, vai acabar. Ninguém sabe, queridos. Veja que na época de Jesus, na época já dos apóstolos, logo depois, eles já estavam achando que ia ser naquela época. Quando João escreve o livro de Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, naquilo que ele viu no céu, ele achava que aquele acontecimento seria eminente, seria naquele momento, que Jesus logo em seguida voltaria, e não voltou. Já passou mais de 2000 anos e ele ainda não voltou. Ninguém sabe. A única coisa que a palavra diz é que nós precisamos estar preparados e vigiando, atentos, como um bom vigia.
Você já pensou um sentinela que está lá na torre, e aí entram os ladrões, entram os inimigos e ele está dormindo? Acabou a nação, acabou o lugar, não serve mais para nada. Com Jesus vai ser da mesma forma. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, dos versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui que está mais fácil para mim, que eu não estou enxergando lá. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Pedro está falando, o diabo está em volta. E ele está só esperando um tropecinho, um motivo, uma brechinha, um deixa para lá. Jesus conhece meu coração. Eu não sabia. A pior coisa, amados, não é quando a gente peca. Porque quando a gente peca, a gente pode pedir perdão e Deus perdoa. A pior coisa é quando a gente tenta se enganar com o pecado. Achar que a gente não tem problema, que as coisas são assim mesmo, que o mundo mudou. Esse é o grande problema do ser humano. Todos os dias nós precisamos dobrar o nosso joelho, pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer que nós não somos nada diante de Deus e clamar pela vinda de Jesus, estando atento, todo dia. Pedro está falando, o diabo está rugindo, ele está em volta, ele está só de olho. Vocês precisam permanecer firmes na fé. E não é estar firme na fé, é permanecer. Não é só um momento, é o tempo todo. Por quê? Porque eu não sei quando Jesus vai voltar. Então é o tempo todo firme. Deixa eu me arrumar aqui, deixa eu ir para lá ali, deixa eu resolver esse problema aqui, deixa eu colocar isso diante de Deus. Senhor, isso aqui eu não estou conseguindo resolver, me ajuda. Ele vai te ajudar. Pede ajuda para o pastor, pede ajuda para o irmão, mas não fique com essa bucha na mão, como se diz hoje. Não caminhe com os problemas, não deixe o fardo se tornar mais pesado do que você pode carregar. Porque o fardo de Jesus, como eu já disse, é leve e suave. Esteja vigilante, acalme o seu coração. Olha que lindo, quando a gente pega um texto desse de Lucas 12:37, a alegria do servo fiel. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Felizes, a palavra aí bem-aventurado, muito felizes, é um superlativo. Jesus vai voltar e vai olhar para você assim, poxa, que bom, vamos lá igreja, vamos lá. Jesus não vai vir buscar cavalo pangaré, irmãos, que só pega no tranco, ou vai pegar crente montanha-russa, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, ou agente secreto, ou qualquer nome de servo problemático que você queira dar. Não vai. A possibilidade que nós temos de estar com Cristo, de ter uma eternidade ao lado do nosso Jesus, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Depois que Jesus voltar, acabou. Já era. E aqueles que ficarem vão sofrer muito, muito. E coloca muito nisso. Então felizes são os servos cujo Senhor encontrar vigiando. Que alegria! Senhor, foi uma vida difícil, eu sofri, eu apanhei, eu passei dificuldades, eu fiquei doente, Senhor, me caluniaram, Deus, eu tive uma família mas não tem problema, obrigado porque o Senhor chegou. E olha, amados, vocês que têm andado com Jesus, eu sei que vocês têm andado, espero que sim. Sabe que de tantos problemas e dificuldades que nós temos, Jesus nos dá muito mais alegrias, muito mais bênçãos. E nós podemos provar ainda aqui nessa terra aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Você sabe disso? Porque problema a gente sempre vai ter, luta é pertinente à nossa vida. A partir do momento que o homem foi entregue ao pecado, não tem como fugir disso, queridos. Agora, como nós somos felizes quando nós entregamos tudo isso nas mãos do Senhor, quando nós estamos vigilantes, quando a gente não fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Preocupado, será?
Será que eu faço o melhor para Deus? Se eu sou pastor, eu preciso ser o melhor pastor que eu posso ser. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou ir além dos meus limites. Se eu sou cantor, se eu sou diácono, se eu trabalho aqui, eu trabalho lá, eu vou fazer o melhor, eu vou ser o primeiro, eu vou dar o exemplo, eu vou ser aquele que realmente mostra Cristo na minha vida. Eu não vou andar com penduricalhos, eu não vou ser mais ou menos. Ainda no apóstolo João, quando ele escreve aos irmãos da cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, ele fala: antes vocês fora quente, ou vocês são frios, mas como tu és morno, vomitar-te-ei. Sabe o que Jesus está falando? Seja quente, servo fiel, justo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, seja abençoado. Legal, seja assim. Ou então, seja frio. Confesse que você não quer, abra mão, seja honesto e sincero com você mesmo. Não fique se enganando e nem enganando ninguém. Porque se você for mais ou menos, se for aquele meia boca, aquele mal ou menos do mundo, vomitar-te-ei. Será pior do que aquele que é frio, daquele que não quer. Será expulso, será rejeitado. É aquele caso que quando chegam para Jesus: mas Senhor, fizemos milagres, maravilhas, falamos em línguas, fomos à igreja todos os domingos, demos o dízimo, fizemos todos os rituais. Não, para mim não foi, nunca vos conheci. Mas como, Senhor? Fomos na igreja, era uma igreja batista. Não, mas para mim não foi. Vocês cultuaram a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Vocês cultuaram a beleza, a moda. Vocês cultuaram a arrogância, o orgulho. Fizeram todo tipo de culto, menos a mim. Vomitar-te. É duro, irmãos, sabe? A gente foi cauterizado a viver um evangelho raso. Que vai na igreja uma vez por mês, deixa o teu dízimo lá, e o resto Deus vê e Deus sabe. Não é assim não, querido. Vá na igreja sempre que você puder, dê o seu dízimo com fidelidade, com amor, oferte ao Senhor, porque isso aqui é para Ele. E seja o melhor que você puder, porque tudo que você tem aqui vai ficar. Não vai levar nada no caixão, e muito menos para o céu. No céu você não vai precisar de cartão de crédito, nem de poupança, nem de ações, nem de investimento. Não vai precisar de nada disso lá. Seja vigiante, seja fiel diante do Senhor. E por último, para a gente poder encerrar, Jesus está voltando. Quer a gente goste ou não, quer a gente esteja preparado ou não, quer a gente seja fiel ou não. A primeira característica da volta de Jesus é que Ele não vai avisar quando. Não vai avisar. Senhor, mas me fala pelo menos o dia, ou a época. Não vai falar. Não vai dizer. Marcos 13, 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Nem os anjos que estão do lado de Deus sabem. Quando tiver que ser, vai ser e acabou. Pronto, tá. E Jesus ele faz isso justamente para provar os nossos corações. É na hora que Ele quer, não é do jeito que a gente quer. Porque senão, o ser humano do jeito que é folgado, que nós somos, a gente ia viver aí uma vida de qualquer jeito, como muitos vivem, né? E aí lá no dia, um dia antes, vou para a igreja, vamos batizar, Não se enganem, Jesus está voltando. Uma coisa importante, Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não vai vir buscar ninguém sozinho. Tem algumas doutrinas contemporâneas dos dias de hoje que estão dizendo que você pode ser igreja da sua casa. Se você não estiver em comunhão com uma igreja, Jesus ele vai vir buscar a sua noiva. A Bíblia nunca diz que Jesus vai vir buscar alguém sozinho. Ele vai vir buscar a sua igreja. A igreja. Salvação é individual, sem dúvida. Mas Ele vai vir buscar a igreja. E a noiva dele.
Então eu preciso estar em comunhão com uma igreja. Eu preciso estar vinculado com uma igreja, um corpo de Cristo, que prega a palavra do Senhor com honestidade. Que seja uma igreja íntegra, que sirva ao Senhor com alegria. Pode não ser das mais cheias, pode não ser das mais badaladas, das que tem os melhores grupos, o melhor pregador, as melhores confecções, mas que prega a palavra com sabedoria, com eloquência, dentro da verdade. E aí sim, Ele virá buscar. Então tome cuidado. O que importa é o meu coração, o que importa... Jesus vai vir buscar a sua igreja, porque Ele está voltando. Apocalipse 22, 12. Olha que coisa maravilhosa. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vocês perceberam a gravidade desse texto? Esse texto, ele serve tanto para aquele que vai receber o galardão de Jesus, as bênçãos por ter sido fiel e servido a Deus, como também para aquele que não fez nada, ou que fez o que não deveria fazer. Porque Jesus, Ele vai nos recompensar de acordo com o que nós fizemos. Se eu fiz coisas boas, se eu ajudei os meus irmãos, eu fui uma bênção, eu procurei servir a Deus, eu fui fiel, eu falhei, eu pequei, mas eu pedi perdão, eu tive problema, então Jesus vai vir e falar: opa, pega, seja abençoado, aproveite o reino eterno. Agora, se eu fui mexeriqueiro, se eu só trabalhei com a inverdade, se eu só joguei na cara dos outros, se eu não tratei as coisas com seriedade, se eu não fui justo, é isso que Jesus vai lhe dar também, uma vida longe dele. Então, quando eu olhar esse tipo de texto, eu preciso olhar com muito cuidado, sabendo que Jesus está voltando e que eu preciso estar preparado de uma forma eloquente, viva, de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que Deus estipulou, de acordo com o que realmente Ele tem para mim. Tem pessoas que estão deixando de provar aquilo que Deus tem para elas porque estão querendo que é dos outros. Eu quero ser igual aquele, eu queria que a nossa igreja fosse igual àquela que é grande, eu queria que o meu pastor, eu queria que a música, que o meu irmão, que o meu diácono. Irmão, trabalhe com o que Deus tem dado para vocês. Se alegrem, façam o melhor, com sinceridade, com amor, sem preguiça, sabe? Colocando o melhor que vocês têm diante de Deus. Não tem problema, não temos hoje um super coro, né? Mas temos 4 irmãs maravilhosas cantando aqui, e foi uma bênção. Temos a nossa irmã Egli tocando, que é uma bênção. Se alegre. Eu vou para uma igreja que tenha uma estrutura melhor, então vai. Mas eu estou feliz aqui. E eu sei que Deus tem grandes coisas preparadas. E eu sei que não é nada disso que traz salvação para ninguém. O que traz salvação é o nosso coração, é a nossa vida, é uma igreja íntegra na palavra e que serve a Deus. Será que nós estamos preparados para viver uma vida eterna com o Senhor? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos faça dignos de recebê-lo. Jesus voltando, vamos recebê-lo de braços abertos ou vamos recebê-lo escondido com vergonha? Faça essa pergunta para você mesmo. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, ele era londrino, inglês, e no começo do século XIX, e ele trabalhou assim: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Deus tem promessas para nossas vidas. Ele prometeu que vai voltar. Aliás, Ele já está voltando. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Precisamos estar vigilantes e preparados, pois Jesus está voltando. Vamos orar? Coloque seu coração diante de Deus, a sua vida. Temos muitas coisas a melhorar ainda, a fazer, eu tenho certeza que temos. Mas Deus, em tudo isso, Ele quer que nós façamos o melhor. Ele quer que nós estejamos preparados, vivos, firmes nas promessas do Senhor, com alegria, com júbilo, na presença de Deus. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite. Deus, obrigado porque tem sido uma alegria te servir, te buscar, mesmo nessa pandemia onde estamos limitados da forma de comunhão, não podemos ter a igreja cheia, mas Deus amado, como é bom poder estar aqui mesmo assim. Como é bom, Deus, estar vigilante, preparado, sabendo que o Senhor está voltando com alegria na tua presença, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque com certeza tudo que nós temos é muito mais do que merecemos ou precisamos. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela nossa família, o nosso lar, o teto que nós temos para morar. Obrigado, Deus, por essa igreja que o Senhor tem preservado a cada dia. Obrigado pelos nossos corações que podem estar ligados a Ti em espírito e em verdade, em glória e em graça na Tua presença, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossas vidas. Continua derramando do Teu amor, da Tua paz. E todos que entraram aqui essa noite, ao começar em mim, que possamos estar preparados, vigilantes, porque o Senhor está voltando, porque o Teu dia está próximo, porque a Tua palavra está se cumprindo cada vez mais. A humanidade está cada vez mais com o amor esfriando, as pessoas e as nações estão se aniquilando, até mesmo um vírus global contaminou todo esse mundo, mas o Senhor está voltando e tudo está se cumprindo, ó Deus. Que seja assim em nossas vidas. Não sei se vai ser nessa geração ou na próxima que o Senhor vai voltar, ou mais além, mas que o Senhor vai vir, e nós precisamos estar preparados, fazendo a nossa parte aqui nessa era, nesse local de adoração aqui no Bom Retiro. Que o Senhor esteja abençoando, dando direção para essa igreja, fazendo com que tanto a comissão como a diretoria e todos os irmãos tomem a melhor decisão para a Tua glória, para que essa igreja tenha o pastor que o Senhor quer e possa continuar fazendo a Tua vontade dentro do reino de Deus, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado, tem falado, tem derramado do Teu Espírito sobremaneira, e nós podemos provar isso todos os dias em nossas vidas. E se alguém aqui, Deus, essa noite não tem provado, não tem estado diante do Senhor, eu te peço agora, recebe esse coração em nome de Jesus. Se é pedido de perdão, reconcilia, Pai. Se é um motivo de se aproximar de Ti, se aconchega do lado dele, Deus. Toca o coração dela, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria possam sobressair na vida de cada um de nós, e que possamos, Pai, estar preparados, vigilantes, porque o Senhor está voltando. Muito obrigado por tudo, Pai. Recebe a nossa vida e o nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Você está feliz?